ex-presidente Jair Bolsonaro. Em comunicado oficial, o Conselho de Governadores do banco disse que o nome de Dilma foi eleito por unanimidade, com vigência imediata, em conformidade com o contrato social da instituição. Lembrando que a ex-presidente vai receber um salário de cerca de R$300 mil e a expectativa é que a posse dela seja na próxima quarta-feira em Xangai. Nesse mesmo dia, o presidente Lula também estará na China, provavelmente na mesma cidade, nessa viagem que ele fará ao país asiático. Portanto, o nome de Dilma já foi confirmado e eleito, resta apenas a posse para oficializar Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS. Fernando. Obrigado, Gabriela Echenique. Agora 11h04. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h08, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 FM, também no youtube.com/CBN Campinas, sintonizado e conectado na manhã desta sexta-feira. Sextou, Carlão de Freitas, hoje, dia 24 de março de 2023. Hoje, véspera do primeiro jogo da decisão para a Ponte Preta e, óbvio, também para o 15 de Piracicaba. Temos uma audiência muito grande na nossa querida Piracicaba e amanhã o Barão da Serra Negra vai bombar. É isso aí. Vai pulsar. E teremos, sem dúvida nenhuma, um grande jogo que você vai acompanhar aqui nos 99.1, no YouTube, também a partir das 2 horas da tarde, já toda a movimentação, Antônio Lupe lá no gramado, Carlão de Freitas e Carlos Cabela lá na cabine, trazendo todas as informações, o clima do jogo e, claro, com a bola rolando, o Ziriguidum! Será que teremos Ziriguidum amanhã? Será que vai ser jogo fechado, jogo aberto? Daqui a pouco o Carlão de Freitas vai trazer a expectativa dele para esse jogo. Esmiuçar, gostei muito do termo, Antônio Lupe. Esmiuçar. Aliás, o que significa exatamente esmiuçar? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia. Ele vai Trocar em miúdos. Eu acho que é basicamente isso, trocar em miúdos. Ele vai aprofundar a análise técnica e tática das duas equipes. Ele vai trazer informações que o ouvinte não está esperando. Então certo. Ele vai esmiuçar cada detalhe da partida entre 15 e Ponte. Aí você me pergunta, mas por que você pôs o 15 na frente? Porque ele é o mandante do primeiro jogo. Exato. Inclusive é engraçado, tem gente que fica bravo. Fica bravo? Bravíssimo. Tem gente, Carlão, que fala assim, vocês estão falando 15 Ponte e tal, vocês estão torcendo pro 15? Não. Amanhã a gente tem que falar 15 e Ponte, porque o 15 é o mandante, então ele tem que vir primeiro. E a semana que vem... Nós vamos falar todos os dias. Ponte e 15. É isso. Não é? Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, Lupe. Esse comentário. Fabião, Júlio Nascimento, ouvintes da CBN. Cara, que duelo, né? Que jogão. Eu me lembro em 97, na campanha de acesso da Ponte no Brasileirão, Ponte Preta e 15 duelaram em 3 oportunidades, né? Na ocasião eram 3 jogos decisivos e a Ponte empatou o primeiro 1-1, venceu o segundo e venceu o terceiro. E olha só como que é a rivalidade. A Ponte estava na Série B e o Guarani na Série A. E o Guarani, o Beto Zini, presidente, né, meio assim já torcendo contra o acesso da Ponte Preta. O que ele fez? Ele emprestou o Fabinho, atacante que era bom, titular do Guarani, emprestou de graça pro 15 para jogar contra a Ponte. Sensacional. Para jogar contra a Ponte.
A tática deu errado, porque a Ponte venceu, depois ela acabou subindo, mas mostra aí um pouco da rivalidade entre Ponte Preta e Guarani. Claro, o 15 inserido neste contexto. Cara, o Betuzini é uma figura sensacional. Ele odiava a Ponte Preta. Ou odeia a Ponte Preta. Esportivamente, porque é um cara maravilhoso, uma resenha sensacional. Mas aí algumas historinhas envolvendo aí as rivalidades aqui de Campinas, né? E essa grande rivalidade regional entre 15 de Piracicaba, do Barão da Serra Negra e Ponte Preta. Aliás, Carlão, e aí polêmica essa resposta pode ser. Vamos esquecer Marco Antônio Eberlin, atual presidente. Sim. Porque senão aí já tem gente que vai falar, tá defendendo Eberlin. Não, peraí, esquece. Mas Betuzini do lado do Guarani e Marco Antônio Eberlin do lado da Ponte são os personagens mais folclóricos, vamos dizer assim, né? A Ponte teve Peri, né? Peri Scheibe foi bem folclórico, também, né? O Carnielli era um cara muito recluso, né? O Carnielli, ele é um personagem importante na história, mas ele era mais quietão. Não gosta de entrevistas, tá? Agora o Betuzini pra contar causa. Se você sentar numa mesa de bar às 5 horas da tarde, na sexta você sai no domingo com o Betuzini. E o Marquinho, tirando assim algumas, né? A parte séria do Marquinhos de ser o presidente, então ele tem que conviver com críticas, elogios, né? O que faz parte, né, de um cartola hoje na atualidade do futebol de Campinas. Mas vamos tirar a presidência da Ponte e colocar o Marquinhos Eberlin, um amante do futebol, cara, é sensacional também. É de uma resenha, é de um entendimento de futebol, ele gosta muito de rádio. Eu sempre pergunto pro Lupe, né, que conhece o Marquinhos nos bastidores e tal, ele sempre pergunta quem tá lá, tal. Então é um presidente, é uma figura importante, emblemática do futebol de Campinas. Você sabe dúvida. Que tem uma... Eu não lembro os detalhes mesmo, e até se o Júlio Nascimento já deve ter ouvido essa história, por parte de Elias Aredes que adora contar outro essa contador história. de causa. Não, esse é muito contador de causa. De uma vez que essa história é o Gersinho quem conta, que o Betuzini, certa vez, ouviu dizer que tinha um... Eu não sei se o cara era pai de santo, era uma liderança religiosa que já havia falecido, e o Betuzini ouviu uma história de que ele poderia ajudar o Guarani e tal. Ele fez o Gersinho pegar o celular e no cemitério... levar o celular lá próximo ao túmulo dessa liderança para que pudesse fazer um trabalho assim, de energia positiva e tudo mais, pro Guarani ganhar. Já ouviu essa história, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Abraço a todos. Essa eu não tinha ouvido, não. Mas o futebol campineiro, ele tem muitas resenhas, né, Pio? É que algumas a gente não pode contar, né? Mas principalmente o Carlão sabe, tem muita história, principalmente de derby, assim, de vestiário e... saudoso Vadão, que saudade, né, de Oswaldo Alvarez. O Gersinho e também o Wagner, o Banana, esses aí são craques de resenhas espetaculares de vestiário, assim. Sempre tem alguma pérola que sai aí desses momentos decisivos, principalmente nesse período aí de Betuzini, né, que era uma figura, assim, tinha uma personalidade muito única dentro do futebol campineiro, né, Pio? Nossa, sabe quem mais recente agora... Que também era um cara resenha, mas não aparentava, o Abdala, que ficou na Ponte agora. Folclórico também. Cara, era uma resenha ali. E aliás, o Abdala, ele fazia o pessoal de assessoria de imprensa ficar de cabelo em pé, né, Lupe? Em pé. Porque se você encostasse ali no Abdala... Quando eu tava em outra emissora, a gente fazia os programas... A CBN também fazia tudo do estádio, sim, né? Tem as maletas, na época do estádio, na sala de imprensa, na época boa. Época boa. Que, aliás... Podia voltar, né, gente? Mas o Eberlin... pode... Aí o Abdala, a gente chegava a fazer o programa, ficava praticamente ele toda a tarde. Ele sentava ali nos banquinhos, ele abria a porta, parecia que ele tava abrindo a porta de um bar. O que vocês estão falando mentira aí? Fechava e ia embora. Aí depois ele voltava pra resenhar. Mas essas figuras, o Eberlin, por exemplo, é claro que ele não pode falar hoje, porque ele ocupa uma posição importante né, de um clube de Campinas. A gente sabe que a rivalidade é ferrenha, às vezes até atrapalha, assim, em alguns causos que você quer contar, mas eu tenho certeza que numa mesa de botequim, tomando uma cervejinha, falando do futebol, não é falando da atualidade da Ponte, falando do futebol, contando história, eu tenho certeza que o Eberlin é um admirador do Betuzini. E ele lembra muito o Beto, ele lembra muito
o Beto. E, então eu tenho algumas restrições com relação à presidência, o presidente Marco Antônio Eberlin, mas ele é uma figura assim para sentar, para contar história sensacional. Eberlin, Gersinho, Beto Zini, saudoso Vadão, cara, são figuras exponenciais, figuras sensacionais que você senta que, ixi, Nossa, só história. muita. Coisa sensacional. Muita história. Resenha boa! Tem histórias aí do futebol? Lembra de histórias do futebol? Manda aqui pra gente. 19998869070 é o nosso WhatsApp e também no youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa com o quê? Começa, já são 11h16. Tá quase indo pra Não, a gente começa. A gente segue o programa com os destaques do dia. Começando com a Ponte Preta, Macaquinha. Tá pronta pro início da decisão, Antônio Lupi? Tá chegando na parte final de preparação, né? Mas o que tem deixado o torcedor da Ponte preocupado é a falta de informação a respeito da venda dos ingressos para a primeira partida. Por enquanto, nada. Absolutamente nada de informação e de venda de ingressos. Horas, faltando 27 horas aí pro jogo e ainda não temos a liberação dos ingressos nem por parte do torcedor quinzista e nem por parte do torcedor da Ponte Preta, que tá na expectativa de acompanhar o primeiro jogo. Isso, por enquanto, é o que tem causado mais preocupação no torcedor da Ponte, mas também dentro de campo, se Elvis estará ou não em Barão da Serra Negra na primeira partida. Essa é uma preocupação muito válida. E agora o destaque dos clubes de São Paulo, Vinícius Moura. O atacante Christian Barletta irá defender o time de seu coração ao vestir a camisa do Corinthians. Barletta veio do São Bernardo e assinou contrato válido até o fim de 2026. Ele irá utilizar a camisa 77, uma referência ao título paulista de 1977. O Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais pela contratação do volante do Guarani, Richard Rios, informou o portal GE. Globo. Rios é colombiano e tem contrato com o Bugre válido até o fim de novembro. O atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, ampliou em 1 ano seu contrato com o tricolor. E o Santos busca reforços para o meio-campo após desistir das contratações de Diego Pituca e Jean Lucas. Carlão de Freitas, o que você achou de Christian Barletta usar a camisa em alusão ao título de 77 do Timão, Carlão? Sensacional, maravilhoso. O Jô já tinha usado, né? Que legal. Você sabe que ontem eu estava acompanhando a reportagem do Barletta, e muito legal, né? Agora, falando sério, ele corintiano, de 4 costados, mostrando foto, né? Autógrafo com Renato Augusto, foto com Cássio, isso é muito legal. E ele disse, né? Que quando jogar ele precisa separar a emoção da razão, porque a emoção exacerbada acaba atrapalhando o desenvolvimento dele dentro do campo. Mas essa homenagem a 77 é sempre bem-vinda, né? É muito legal. Nossa, eu adoro. Poxa, parabéns ao Barletta, ao marketing do Corinthians. Acho que eu vou saindo daqui. Eu acho que eu vou passar numa loja. Vou comprar a camisa. Eu quero a 77 do Barletta. Isso aí. Isso, muito legal. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. E agora o destaque do Bugre, Guarani, Julião. E rejeitou a primeira oferta do Palmeiras de 6 milhões de reais, mas deve apresentar uma nova proposta ainda nesta sexta-feira, Pio. A tendência é que o Guarani mantenha 25% dos direitos econômicos de Richard Rios, que desembarcaria em São Paulo para jogar no Palmeiras por um salário superior a 200 mil reais. E já eu conto também como o Guarani pretende reagir a essas saídas de titulares importantes e a montagem do time. Como está esse processo visando a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, viu? Boa, Júlio Nascimento. E agora o destaque da nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Chego com detalhes de momentos mágicos para os hermanos. Não vai chorar, hein, Carlão? Em noite de muita emoção, festa e recorde, a Argentina vence Panamá em amistoso em Buenos Aires por 2-0. Foi o primeiro jogo da Albiceleste após o tricampeonato mundial no Catar em dezembro. Mais de 80 mil pessoas lotaram o Monumental de Núñez em Buenos Aires para acompanhar a partida. Com gol de falta aos 44 do segundo tempo, o craque Lionel Messi chegou à marca de 800 gols na carreira. Emocionado, o melhor do mundo diz que sempre sonhou com esse exato momento. Volta olímpica com a desejada taça da Copa do Mundo e shows também marcaram a histórica noite argentina. E mais, mudança bávara.
Bayern de Munique surpreende e anuncia troca de treinador no meio da temporada. Diretoria decide demitir o treinador Julian Nagelsmann e fecha com Thomas Tuchel. Tuchel foi campeão da Liga dos Campeões com Chelsea e estava livre no mercado desde a saída do clube inglês no ano passado, viu, Pio? E ainda, treinabilidade na Bombonera? Após 2 derrotas consecutivas e com o time jogando mal, torcedores do Boca Juniors perdem a paciência com o treinador Hugo Ibarra e pelas redes sociais pedem a contratação do técnico Tite. Livre no mercado desde que deixou a seleção brasileira, o treinador viu a torcida chinese ou colocá-lo como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais com a hashtag Tite a Boca. Imprensa argentina dá muito destaque para a situação. Aliás, ontem, falando sobre a questão do futebol argentino, a gente comentava, Carlão, lá na redação, que coisa espetacular ontem no Monumental de Nunes, que ficou lindo depois da reforma, a torcida quase dentro do campo, um negócio impressionante. E olha, não vou dizer que eu chorei, mas que eu arrepiei no hino nacional argentino ontem. E a música, né, dos Muchachos, que sensacional. Cara, e nós falávamos, né, na nossa resenha hoje, a relação que o torcedor argentino tem com a seleção é uma relação do torcedor com o clube, né? Porque aqui no Brasil, a gente torce mais pelo clube do que pela seleção. A gente não tem mais essa... É uma relação que parece que a cada ano se esfria, né? A gente torce pela seleção na Copa. Copa do Mundo, tá? Mas a gente não tem essa relação tão próxima, né? Tão amorosa como é o torcedor argentino com a Alviceleste. Cara, ontem... Aquela cena em que o Messi, que eles começam a cantar o Muchachos, né, que foi o tema da torcida na Copa do Mundo, e o Emiliano Martinez começa a olhar, a chorar. Nossa. Acho que passa um filme assim, cara, o que a gente conseguiu? Olha esse povo cantando, sensacional. Parabéns ao povo argentino, a festa argentina. E o Messi... O Messi sendo Messi, né? Ô, Pio. Oi, Fabião. Informação de última hora, acabou de sair. A Federação Paulista de Futebol definiu a Arena Barueri como sede do palco do primeiro jogo da final entre Água Santa e Palmeiras, viu? Vai ser no dia 2 de abril, né, Fabião? Exatamente, domingo. Próximo domingo, dia 2 de abril, às 4 horas da tarde, na Arena Barueri. É isso, gente. Então, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras, Água Santa mandante, dia 2 de abril, lá na Arena em Barueri. No CBN Esportes Campinas, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima CPFL. No trânsito, escolha a vida. Trânsito. 11h25. Mário Quintino hoje com a gente aqui no CBN Esportes, trazendo informações. Bom dia, Marinho.
Oi, Pio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, a gente vem acompanhando a situação bastante complicada da John Boy Dunlop, Pio, porque mais cedo aconteceu um acidente onde, infelizmente, uma motociclista de 27 anos morreu na altura do Jardim Ipauçurama. Inclusive, ainda há lentidão nos dois sentidos da John Boy Dunlop, na altura lá do Ipauçurama, tanto para quem vai em direção do Campo Grande, quanto no sentido contrário, em direção da região central. Então, atenção, você que passa aí pelo trecho do Ipauçurama, o ideal é quem puder evitar passar aí por esse trecho da John Boy Dunlop, porque a situação ainda é bastante complicada. Eu trago informações também da Presidente Juscelino, aí o nosso ouvinte segue sem problemas nos dois sentidos, já na região do Jardim Santa Lúcia, e quem vai para a rodoviária de Campinas, pela Dr. Pereira Lima, encontra boas condições no acesso para o embarque e também para o desembarque do terminal. Pio. Verdade, Mário, uma sexta-feira, infelizmente, com notícias ruins, né? Aliás, desde as primeiras horas da manhã que a gente vem acompanhando. Bom fim de semana, Marinho. Bom final de semana para você, para todo mundo. Até mais. Dica do dia Seresto. Evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto da Elanco protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E ontem aconteceram os jogos decisivos pela Superliga B masculina e já estão definidos os dois times que vão disputar a Superliga no próximo ano. Joinville venceu a equipe de Araucária por 3-0, parciais de 25-20, 25-14 e 25-11. Joinville está na Superliga. E o Monte Carmelo derrotou o Goiânia também por 3-0, parciais de 25-16, 26-24 e 25-16. Pela Superliga masculina principal, amanhã, o Vôlei Campinas entra em quadra pela última rodada da primeira fase, a fase de classificação, para tentar ficar na quarta colocação. Enfrenta o Minas às 9h30 da noite no ginásio do Taquaral. WhatsApp 991869070. A Beth mandou mensagem aqui e ela falou de algo que ontem faltou a nossa resposta. O Júlio Nascimento até mandou no grupo, mas não deu tempo de ler. Ela tava falando sobre o Cebolinha e o Cascão. Ela mandou até uma foto aqui, ó. Bom dia, Pio. Aí está a resposta ao Carlão de ontem. Mônica São Paulina, Magali Santista, Cascão corintiano e Cebolinha palmeirense. Legal. E aí ela manda aqui, ó. A pior parte de sexta-feira é que no final de semana não tem programa. Olha só. Poderia mudar isso, hein? Ela diz aqui. Mas deixa de segunda a sexta, Mas Betinho. ela acompanhando o jogo já é. Amanhã estaremos com a jornada esportiva a partir das 14h. Bom dia, já tem alguma notícia sobre venda de ingressos para a torcida da Ponte? Quem pergunta é o Wilson Rocha. Ainda nada, Wilson. Como estava trazendo aqui a informação Antônio Lupe. Uma coisa que esses presidentes tinham, que hoje não tem mais. E aí, imagino até que ele esteja falando, não só de Ponte Preta e Guarani, mas nos demais também. É o Nilson Menegasso quem tá mandando. Eles entendiam de futebol. Sim. Sabiam ver o jogador que era bom. Ó, Betuzini manja muito de futebol. O Eberlin sabe de futebol, entende bem. E por aí vai. Peri Scheib entende, né? Entende muito de futebol. Não, e aí ó, a gente sai pros presidentes dos clubes da capital também. Sim. Andrés, né? É polêmico, é bem verdade. Entendia de futebol. Sim. Enfim, você pega aí personagens e figuras, né? A gente não tá entrando no mérito se é bonzinho, se é do mal, se fez coisa errada ou não, mas que são figuras emblemáticas, figuras até agradáveis para um bate-papo, poxa, sem dúvida alguma. O Cris Salvione manda aqui bom dia pra galera toda e ele fala assim, ó:
O Barleta podia fazer o serviço completo e embaixo do 77 escrever Rui Rei. Que legal, boa. Ficaria maravilhoso. Sensacional. Bom dia, com relação a usar a camisa do Corinthians em alusão a 77, poderia pedir pro árbitro entrar com a camisa do Dulcídio e o centroavante com a camisa do Rui Rei, o Rogério de Campinas, tá mandando aqui. Que maldade, gente. Valmir Bortoleto é um que tem uma opinião de que o Corinthians conquistou aquele título merecidamente. Olha, eu não vivi essa época, mas já conversei muito, já assisti esse jogo, tal, tudo. Eu acho que o Rui Rei não tem nada a ver. Eu acho uma injustiça você culpar o Rui Rei. Eu vejo assim, o Dulcídio foi muito rigoroso em expulsar. Eu acho que se fosse hoje, talvez... Quer dizer, eu sempre cito o Klaus e o Luiz Flávio porque para mim são referências e eu não vou me cansar de citá-los como exemplos. Eu acho que eles não expulsariam o Rui Rei. Dariam uma bronca, até um cartão amarelo, mas eu acho que eles não expulsariam o Rui Rei. Olha, 77 estamos falando. Que coisa, estamos falando de 77. Repórter CBN e a gente já volta em 2023. É isso. Repórter CBN. Sexta-feira, 24 de março de 2023. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou numa agência da Caixa Econômica Federal em Brasília joias que o ex-chefe do executivo recebeu da Arábia Saudita. Os itens são um relógio, uma caneta, um anel, abotoaduras e um tipo de rosário. O pacote foi avaliado em R$500 mil. Bolsonaro levou os artigos quando deixou o cargo. A iniciativa contrariou o entendimento do TCU de que as joias deveriam ter ficado com a União. A Polícia Militar reforçou a segurança no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No local, uma operação feita ontem terminou com 13 mortos, incluindo um chefe do tráfico de drogas do Pará, acusado de mandar matar 40 policiais nos últimos 2 anos. 2 moradoras e um suspeito ficaram feridos. As aulas nas escolas da região estão suspensas. Pelo menos 9 pessoas morreram num acidente entre um micro-ônibus e um caminhão em Nova Ipixuna, no Pará. Os veículos bateram de frente na rodovia PA 150 por volta das 7h30 da manhã. A pista estava molhada no momento do acidente. A Polícia Civil do Ceará prendeu um cardiologista suspeito de cometer crimes sexuais contra mulheres durante consultas na cidade de Barbalha. O médico foi encontrado no município de Iguatu. O homem era investigado havia 4 meses. Pelo menos 5 mulheres registraram boletins de ocorrência contra o cardiologista. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua?
Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. 11h35, muitas participações aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais algumas. Já que vão homenagear o título de 77 com camisa, já aproveitem e façam uma 05 também, uma 2005, né? Nossa, quem tá mandando aqui é o Vinícius. Márcio Rezende, né? Hã? Márcio Rezende de Freitas, é. Nossa senhora. Ô, Fábio Scheib, tem gente da Itália... Ah, o Fabião... Ah, não, tá... Tem gente da Itália ouvindo a gente, Fábio Scheib? Muita gente, hein, Pio? O pessoal da Itália gosta da gente bastante. Cuidado. Um abraço para todos os narradores do Brasil, viu, Fala Pio? italiano, Fábio Scheib, ou não? Parla um pouquinho, né? Parla um pouquinho. Conhece seu Giuseppe? Conhece o Giuseppe ou Júlio Nascimento? Não, Tem dois, né? É, exatamente. São famílias diferentes. O primeiro eu descobri no jogo da Ponte. Eu não lembro contra quem, acho que contra o Novo Horizontino. Foi aquele jogo fatídico da Ponte. Isso. E foi Ponte e Linense. Exatamente, Fábio, muito obrigado. Tamo junto. E aí o Giuseppe 2, eu conheci agora, mas assim, você vê, Pio, que as pessoas, né, muito ocupadas, muito. Elas precisam ali, né, de muito tempo para refletir sobre isso. Elas estão se aperfeiçoando. Sim, porque aqueles antigos lá, família do Kiko e tudo mais, isso aí não adianta. Não. Tá tudo batido já. Tudo batido. Mas cara, teve um ontem que era aquele com Y no começo. Qual que era o primeiro nome? Você lembra, o Antônio Lucas? Era o Paulo, tinha o Paulo também, né? Não, o Paulo tava fácil. Mais manjado, né? Esses caras que colocam um H no meio, isso aí pra cair é fácil. Ontem eu estava acompanhando o troca de passes com o Felipe, né? Depois daquele jogo da Argentina. E o Felipe brincou com o cara que tentou fazer a brincadeira. Cara, que febre tá virando isso. Nossa, vai ter que tomar muito cuidado. O pessoal. Vão ter que contratar um cara só pra filtragem. Pra filtrar, ainda tem um amigo japonês aí que sempre tenta entrar nas participações. Esse amigo. Teve amigo japonês na nossa transmissão no final de semana. O problema é quando você vê gente que tá na Itália, no Japão. Cuidado. Em grupo, né? Isso, cuidado que não. Eu quero mandar um abraço pro Paulo. Paulo Kikuchi, que é torcedor da Ponte, esse sempre tá na transmissão, tá acompanhando aqui. Paulo Kikuchi é o Zé do rádio da Ponte Preta, né? Grande Paulo Kikuchi. Amigo do Jorginho. Abraço, Paulo Kikuchi. O Francisco Aredes, seu Francisco Aredes, tio de Elias Aredes. Grande cabeção. Acompanhando também o nosso CBN Esportes. O Elias falou que o seu Francisco nos ouve mais do que ele Elias Aredes. Que coisa boa. Sabe obrigado, que Elias, de sexta-feira, nós trabalhamos juntos na Rede Século XXI. Aí toda sexta a gente ficava no Zap comentando o DNA do Ratinho, você acredita? Meu Deus do céu. Cara, mas era engraçado demais, velho. É muito engraçado. Você já comeu feijoada com Elias Aredes? Não. Nossa senhora. Vamos com informações dos clubes da capital, Vinícius Moura. Jogar no Corinthians é para Christian Barletta poder atuar no time do coração. O atacante foi contratado pelo Alvinegro depois de se destacar pelo São Bernardo no Campeonato Paulista. Barletta tem 21 anos de idade e cresceu em uma família de corintianos. Fotos do atacante quando criança vestindo a camisa alvinegra ganharam grande repercussão depois do acerto dele com o clube. Em 2015, ele chegou a tirar uma foto com 2 expoentes do elenco do Corinthians, o goleiro Cássio e o meia Renato Augusto, que agora dividem o vestiário com Christian Barletta. Nesse elenco atual tem várias referências, tirei foto com o Cássio já, o Cássio é um grande atleta, não tem comentário para fazer dele. Renato Augusto também, um outro grande atleta. Paulinho também, vi ele fazendo gol na Libertadores, estava torcendo. Então essas pessoas são jogadores que quando eu torcia, em casa eu via, e agora poder estar trabalhando junto com eles é uma honra. O Guarani avalia a oferta do Palmeiras pelo volante colombiano Richard Rios, de 22 anos. O portal GE. Globo publicou que o Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais pelo atleta, mas o Bugre pede mais. O contrato de Richard Rios com o Guarani é válido até novembro deste ano, o que significa que o colombiano poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de maio. O Guarani possui metade dos direitos econômicos de Richard Rios.
O Palmeiras também permanece em conversas com o Bragantino para a compra do atacante Arthur. O Alviverde ainda mantém 10% dos direitos econômicos do jogador. Arthur recusou uma proposta do futebol do Catar no início do ano e avalia como uma boa alternativa para a carreira dele retornar ao clube que o formou. O São Paulo ampliou em 1 ano o contrato do atacante Jonathan Calleri. O novo vínculo é válido até o fim de 2026. Calleri sofreu uma lesão no tornozelo durante o Campeonato Paulista e, aos poucos, tem retornado às atividades em campo no CT da Barra Funda. O Santos busca alternativas no mercado para reforçar o seu time, depois de desistir dos negócios envolvendo os volantes Diego Pituca e Jean Lucas. Pituca e Santos está atualmente no Kashima Antlers do Japão e Jean Lucas no Monaco da França. O Peixe ainda não anunciou novidades em seu elenco desde a eliminação no Campeonato Paulista no início deste mês. De São Paulo, Vinícius Moura. Bom, aí muito a questão do Richard Rios que a gente tratou ontem, né, com as informações trazidas pelo Júlio Nascimento. E eu tenho sentido que até os grandes, e aí tirando o Palmeiras, falando de Corinthians, São Paulo e Santos, bom, Santos já não é de hoje, mas Corinthians e São Paulo também estão com dificuldade para contratar, Carlão. Dificuldades, mercado escasso, financeiramente os clubes estão ruins, né? Vivem um momento muito difícil. A gente percebe o noticiário do São Paulo, por exemplo, atrasando direitos de imagem dos atletas. É uma situação muito complicada. O próprio Palmeiras, né, Pio? A gente sabe que financeiramente vive um bom momento, mas é uma administração que não comete loucuras, né? Por exemplo, fizeram uma proposta com o Richard Rios, 6 milhões, aí o Guarani e tal, esfriou um pouquinho, talvez venha uma outra proposta, mas eu acho que não vai fugir muito disso, acima disso, mas não vai ser nenhum valor absurdo. Com o Arthur também existe uma negociação, mas também nada daqueles valores exorbitantes. Realmente os grandes clubes estão passando aí por um momento difícil. Antônio Lupi. Sim. Saiu uma informação, mas a gente está até tentando acesso aqui e nada. Eu vou falar o que a Ponte acabou de publicar há 1 minuto. Na verdade, 59 segundos. Na verdade, deu 1 minuto, né? Porque nesse intervalo de corrigir a informação já deu 5. Agora 1 minuto e 15 já. 15. Tá. Ingressos à venda para a torcida da Ponte Preta no site totalticket.com.br/evento/ tenta aí, Pio, vê se logra isso. totalticket.com.br/evento/22639 evento/22639. Não. Bom, são 1.279, olha só que precisão, 1.279 ingressos disponíveis para o torcedor da Ponte. 1.279 ingressos para a torcida da Ponte. Ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia. Os ingressos só serão vendidos nesse link, totalticket.com.br. De novo, vai, /evento. totalticket.com/evento/22639. Nem abre. Em breve deve estar à disposição esse link. Então, assim, para quem quiser ir, já tem eles colocaram ali que o link no Store. Deixa eu ver se no meu celular vai abrir. Para ver se a gente já tem aqui. Total Ticket, acessar link. Instagram. O link ainda não tá. Nem abre. Nem abre. Mas então já fica posicionado aí. Total Tickets daqui a pouco vai abrir essa venda de ingressos, mas era a grande preocupação que a gente tinha a respeito do número. Porque ontem teve uma reunião entre representantes do evento, que no caso é o 15 de Piracicaba, e responsáveis pela segurança. O estádio vai estar totalmente cercado. A partir do meio-dia, as ruas ali no entorno do Barão da Serra Negra estarão interditadas e existia essa preocupação em relação à organização da venda de ingressos. Então, através pelo site, 1.279 ingressos. Pelo que fiquei sabendo, dificilmente haverá uma carga extra de ingressos para a torcida da Ponte por conta da questão de segurança. No Twitter da Ponte eles colocaram aqui também, colocaram um link, vamos ver se... mas ó, para se ver... nem... Colocaram um link, mas sem sucesso. E aí, Fabião?
Aqui eu tenho acesso ao site aqui também, só tem os jogos São Bernardo, Capivariano e Desportivo Brasil e Grêmio Prudente. Mas acho que é mais questão de hospedar o link para abrir a venda. Mas se a gente o fizer... do Noroeste, Novo Horizontino para domingo já tem também. Se a gente fizer uma busca aqui, não aparece o jogo da Ponte. Se a gente for diretamente no link, o link não carrega ainda. Pode ser também que muita gente esteja tentando acessar esse link e não está conseguindo. Agora, não sei o que vocês pensam, colocar Júlio Nascimento, Fábio Charb também nessa conversa. Eu achei pequena a carga para o torcedor da Ponte, mas acho que pode ter muito a ver também com questão aquilo da segurança. Segurança. E aí também a Ponte libera pro 15 mais ou menos isso também, 1.000 e poucos ingressos ali na parte de trás do Majestoso no jogo da volta. É um jogo, não tem como negar que é um jogo de alto risco, né? A rivalidade é ferrenha. No jogo da primeira fase tivemos problemas, é claro que não em grande proporção, mas nós estivemos lá e ficamos sabendo de alguns entreveiros, né, entre as duas torcidas. É um número pequeno. Porém, acho que o 15 tem que tomar, fica até comedido nesta situação, porque, com todo respeito ao pessoal de Piracicaba, tem uma torcida maravilhosa, nós temos uma audiência gigante lá com a população piracicabana, mas o que o 15 colocar de ingressos para a torcida da Ponte vai vender. Se colocar 5 mil vai vender. Se colocar 10 então, eu acho que pensando, claro, existe a emoção e a razão para falar disso. Se pensarmos com a emoção, um clássico maravilhoso tal, é um número pequeno. Se levarmos em conta a segurança... Tá certo. Felizmente ou infelizmente, tá certo. Porque já... Os casos de confrontos entre... E até se a gente falar de Guarani e 15, recentemente nós tivemos também, é um número dentro da margem de segurança. Em 2018, eles liberaram a cabeceira, tem duas... É a saída, né, que divide um lado, do lado direito e do lado esquerdo, eles liberaram os dois lados para a torcida do Guarani, né? Ficou praticamente a ferradura ali, só para a torcida do Guarani. Na primeira fase, eles liberaram só um lado para a torcida da Ponte. E com este número aí de ingressos, eu acho que é só um lado mesmo aberto, que vai ser liberado. O link tá funcionando. Tá aberto? Tá aberto, já consegui aqui. Se eu quiser comprar, eu consigo comprar, hein? Mas então corre, torcedor da Ponte, ó, tem que correr. Então vai, totalticket.com.br/evento. Ah, é que eu fui pelo link que eles colocaram no Stories, mas eu te passo já. Pra gente trazer informação também para o nosso ouvinte. Evento barra 22639. Torcedor Ponte Pretano, totalticket.com.br/evento/22639. Abriu aqui também para mim. 15 de Piracicaba e Ponte Preta. O time já praticamente pronto, Antônio Lupe. Na zaga, existe a dúvida se ele vai jogar com o Arthur improvisado na defesa sem o Matheus, porque o próprio técnico Hélio dos Anjos afirmou que dificilmente o Matheus estaria pronto nesse primeiro jogo, teve um problema no joelho contra o Comercial. Se não for o Arthur, aí tem outras possibilidades. O Thiago e também o Edson. São novos, né? São jogadores formados na base da Ponte Preta. Elvis, que sentiu uma fisgadinha no músculo com 8 minutos de jogo contra o Comercial, mas ficou até o final, está em tratamento intensivo para ficar à disposição para o jogo de amanhã. E tem a dúvida, né? Quem vai voltar no time titular? O Gé e o Pablo Diego, se eles estarão à disposição. Eles estão à disposição, mas se ambos estarão no time titular da Ponte. Então, assim, ainda algumas dúvidas, tanto na defesa, no meio e também no ataque. Viu? Não dá pra fazer um provável time. Ainda não. E acho que nem o Hélio tem certeza ainda, ou já tem, Carlão, na cabeça dele? Ele tem certeza na cabeça dele, só que ele vai precisar de uma confirmação do departamento médico. O problema do Elvis é muscular. Até na partida contra o Comercial, eu falava pro Cabelo, o Elvis vai sair. E o Lupe estava dentro de campo até os 10 minutos, foi um drama, né? Toda hora ele colocava a mão na coxa, recém-recuperado de uma lesão forte, de grau 2, grau 3, né? Contra o Primavera. O Elvis, ele vai levar essa dúvida. O Elvis, ele vai fazer tratamento até no vestiário do Barão da Serra Negra. Não sei não, de repente pode até ser poupado, porque você coloca o Elvis nesse jogo e você perde o Elvis para aqui em Campinas, né? É complicado. Então ele vai levar essa dúvida. Eu acho que o Elvis só joga se estiver assim,
85%, caso contrário, deve ser preservado. Arthur deve ser o substituto do Matheus. O Jean fez uma boa partida contra o Comercial. E dos dois danadinhos que foram expulsos lá em Ribeirão, eu acho que o único titular vai ser Pablo Diego e o Gé deve conhecer o banco de reservas. Totalticket.com.br/evento/22639. Corre lá, pouco mais de 1.200 ingressos pro torcedor pontepretano. Intervalo, a gente já fala do Guarani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Grande abraço para Carlos Cabelas, Ziriguidu! Cabelinha amanhã comandando as emoções de Ponte Preta e 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba e Ponte Preta, 15 mandante amanhã no Barão de Serra Negra, às 3 da tarde é o jogo. 2 horas da tarde, abertura da jornada. Estarei por aqui com o Cabela, com o Carlão, com o Antônio Lupe, com o Fábio Chaib, toda a equipe da CBN Campinas no primeiro jogo da decisão para o acesso, ainda semifinal, mas o que vale é o acesso. Certo, Carlão de Freitas? Certo, Rafael Pio. E o Guarani, hein, Júlio Nascimento? Ontem muitas notícias em relação aos bastidores, hoje imagino que não seja diferente. Alguma definição diferente, seja para saída ou para chegada, Julião? Pois é, Pio, muita expectativa, né, em relação à montagem de elenco do Guarani para a Série B. E a tendência, viu, Pio, é que muitas informações sejam confirmadas mesmo no final de semana. Existe uma pressa aí das equipes nessa disputa contra o relógio pela janela de transferências, né, na próxima semana. E a principal definição do final de semana deve ser a saída do Richard Rios. Um detalhe, né, o Rios já se despediu do elenco, foi lá no brinco na quarta-feira, se despediu dos companheiros, não quis entrar em muitos detalhes sobre o futuro dele, se ele vai para o Palmeiras ou se ele iria para outra equipe, mas a informação que eu apurei hoje pela manhã é que o Richard Rios já está procurando apartamento em São Paulo, na capital. Ele já foi informado do quanto deve receber no Palmeiras, um salário acima de R$200 mil, então 4, 5 vezes mais do que ele recebia no Guarani. É uma grande valorização. E o Palmeiras negociou com o jogador a liberação dos 25% do passe que pertence a ele, Richard Rios, para que essa quantia fique com o Guarani. Por que o Palmeiras fez esse movimento, Pio? Para deixar o Guarani com o coração mais amolecido aí nessa negociação, porque o Palmeiras não quer chegar nos 10 milhões desejados pelo Bugre. O Palmeiras ofertou 6 milhões por 50% dos direitos, o Guarani recusou. O Palmeiras vai oferecer entre hoje e amanhã entre 7 e 8 milhões de reais. E aí a informação de bastidor é que o Guarani vai aceitar essa proposta, então Richard Rios será jogador do Palmeiras a partir do Campeonato Brasileiro.
Giovanni Augusto e Jamerson Bahia, poucas atualizações de ontem para hoje. Giovanni tem a proposta do Vitória, mas o que está pegando é a liberação antecipada, já que ele tem contrato até o dia 30. O Guarani tentou o João Vitor, Vitória está fazendo um jogo duro. O Guarani está de olho no Rodrigo Andrade, porque vai perder o Richard Rios. E também, no caso do Jamerson Bahia, nem a proposta do Santos, nem a proposta do São Paulo, neste primeiro momento, agradaram. Então, são times que vão precisar aí melhorar essas propostas para que o Jamerson Bahia vá atuar em outra equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, viu? O Richard Rios tem bola já para ser um titular do Palmeiras, Carlão? Titular ainda não, mas é um jogador que tem muita personalidade, é um jogador que gosta do jogo, é um cara que quebra bola toda hora, moderno, se encaixa no perfil do futebol atual, é um cara que defende bem, sai bem, arremata em gol, faz gol. É um cara que, se bem preparado, tiver a cabecinha no lugar, o Palmeiras pode se beneficiar muito. Eu creio que ele deverá, né, ser negociado com o Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem muito a ganhar com o Richard Rios. Agora, chegar neste momento no Verdão e ganhar a titularidade, acho difícil. Precisa de um tempinho ainda. Também acho mais complicado. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui, ó. Ponte Pretano tem que... Que é isso, ó. O Silas Miranda tá tirando um sarro aqui, ó. Ponte Pretano tem que parar de chorar por conta de 77. Ô, louco! Muito mimimi! Olha! Bom dia, meus amigos da CBN. Excelente sexta-feira, Derivaldo Souza, sempre ligado. Valeu, Derivaldo. Ó, esse aqui acompanhou de perto 77, hein? O Pedro Borim. Pio! Por que tal. Não, isso aqui não vai dar pra eu ler. Será que estão voltando? Não tá. Pelo conceito, não dá. Não dá, Paulo. Não, eu vou dar uma... Vai, uma editada. É o Paulão lá da Chácara da Barra. Eu acho que o silêncio não comete erro. Não é. Ele tá dizendo o seguinte, porque puxando tanto o saco da seleção argentina... será que é porque perdemos os direitos de transmissão dos jogos da seleção brasileira? Não, nada a ver. Nada a ver. Não, primeira coisa, eu puxo o saco, não. Eu sou um admirador, confesso, do futebol argentino. Então não torço contra, a não ser diante do Brasil. E o tal do Messi pra quem gosta de futebol, pelo amor de Deus. Pô, quer coisa mais bonita que ver o Messi jogando? Tá louco. Ô, Júlio Nascimento, vê se o Zé Luiz Pires, vê se ele já poderia trabalhar na CBN Campinas sem mandar currículo. Ele manda assim, ó. O Guarani não gostou da proposta do Palmeiras, porém o Richard riu. Principalmente quando ele viu o salário dele, né? Aí eu acho que ele deu um sorrisão de orelha a orelha, viu, Pio? Nossa senhora, pelo... Pio. Tem uma mensagem aqui de um amigo meu, Carlos Almeida, que é bugrino, lá de Barão Geraldo. Lembrou aqui do Carlos Alberto Silva como um mestre da resenha também. Viu? Nossa sensacional. Esse era maravilhoso. 10% da capacidade do estádio. Carlão Fernandes manda aqui falando em relação ao que foi liberado. Na verdade, faltou um, né? Se fosse 10% seria 1.800, né? São 18 mil que tá liberado hoje, né? Mas foram... Não, então é menos do que os 10%. É menos que 10%. Muito menos. 1.239. E mais que 5%. E mais que 5%. Mas aí, ó, a informação é que questão de segurança. O 15 ia disponibilizar 1.800, que são os 10%, aí a Polícia Militar vetou. Bom dia, Rios negocia por 6 milhões e paga 2 jogadores por empréstimo. Jamerson também, abraços. Gustavo tá mandando aqui. Enfim, muitas mensagens. Rapidamente, Carlão de Freitas, 15 de Piracicaba e Ponte Preta, Carlão. O palpite? É o palpite. Só isso? Só que legal, facinho, hein? Bem tranquilo. A mesma situação do Barleta, K70. Que legal. A Ponte traz o jogo vivo pra Campinas. Trazer o jogo vivo Carlão? Significa... Não vencer. Mata o confronto lá, não? Não. 15 é forte. 15 vai encarar a Ponte. 15 vai encarar. Mas eu acho que a Ponte traz o jogo para decidir aqui. O que significa isso? Vitória Ponte Pretana, empate, sendo um pouco mais pessimista, derrota por um gol de diferença. Nossa, Carlão. Mas vai, palpite, placar. Placar 2-1, Ponte. Antônio, esse me quebra as pernas. O Lupe olha com uma cara que, ó, eu vou falar pra você. Pô, eles estão morrendo de medo já. Tá, Julião. Deixa eles pra lá. Não, eu falo que Piracicaba lá, entendeu? Tem uma hostilidade, assim, prevista.
Não, 2x1 Ponte. 2x1 Ponte. Vai, Júlio Nascimento. Fechou. Eu vou de 2. Eu fiquei surpreso, hein? 15 perdeu só 2 vezes. 2x2. 2x2. Fábio Scheibe. Primeiro jogo 1x1, mas na volta a Ponte atropela. Ai. Isso, fala isso aí. Fala isso aí mesmo. Foi o Fábio Scheibe. Fábio Scheibe. Eu sou Antônio Lupe. Então, assim... Vai, Antônio. 1x1. Cara, 0x0 feio vai ser amanhã, eu acho. E aí a decisão Não, feio será todos em Campinas. os jogos da Série 2. Né? Tá bom. Foi meio redundante o que eu falei, tá certo. Com todo respeito aos 16 participantes, Isso, mas é tudo feio. Incluindo a Ponte. Gente, bom final de semana a todos. Pra quem estará no Arena, até às 4 no Arena CBN com Eliel Almeida. Amanhã também na Jornada Esportiva. Bom final de semana, até segunda. Tchau. Valeu! Valeu! CBN Esportes Campinas.